Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas que as escolheram. Diante deste texto, surge uma grande pergunta, uma questão. Quem são os filhos de Deus nesta passagem bíblica? Alguns estudiosos dizem que esses filhos de Deus seriam os anjos, devido a serem chamados de filhos de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Porém, os anjos não se reproduzem, ou seja, eles não se casam e nem são dados em casamento. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 22, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Os anjos de Deus são seres espirituais, chamados na carta aos Hebreus de espíritos ministradores. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Por ser seres espirituais, ou seja, espíritos, eles não possuem corpos físicos, ou seja, um espírito não tem carne e nem osso. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Com base neste entendimento, percebemos que dificilmente haverá possibilidade de um espírito relacionar-se com a carne, ou seja, um anjo relacionar-se com um corpo físico, com um corpo humano, pois os filhos de Deus, aqui mencionados, possivelmente não podem ser esses anjos. Então quem seriam eles? Alguns estudiosos dizem que os filhos de Deus nesse texto seriam os descendentes de Sete, posteriormente os filhos de Israel. Oséias capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, os descendentes de Sete nesse período invocavam a Deus, portanto eram chamados de seus filhos. Mas o que me chama a atenção no texto não é a questão de quem seriam esses filhos de Deus, mas que devemos ter cuidado com o nosso olhar. Jesus, falando com os seus discípulos, disse acerca do olhar. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 6, versículos 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, o seu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. As coisas começam no olhar. Conforme a passagem que lemos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Se eles não tivessem observado, não teriam pecado, pois não teriam desejado. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Portanto, lembremos do que Jesus disse aos seus discípulos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, versículos de número 27 ao 29. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com impura intenção, em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno.